O É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários e o Canal Brasil estão celebrando 20 anos de exibição de uma faixa da programação dedicada ao documentário brasileiro. Amir, me fala do sucesso dessa parceria. Kiko, para a gente ter uma ideia, é a faixa mais longeva, ininterrupta, dedicada a documentários brasileiros na televisão brasileira, aberta ou fechada. Nunca teve algo parecido. Então, a importância dessa parceria e dessa faixa, acho que é sobretudo essa. A gente tem, há 20 anos no Brasil, um encontro marcado quase toda a semana com o melhor da produção brasileira de documentários, né? Mesmo internacionalmente, quando a gente para pensar, com o mesmo nome, no mesmo canal, eu não me lembro disso acontecer, mas eu não quero falar, não, nós somos eis a taça mundial. Nós somos, com certeza, uma das faixas mais longevas do mundo. No Brasil, nunca teve nada parecido. Além de ganhar audiência na televisão, conquistar o público nos cinemas, o que mais mudou nesse gênero de filmes aqui no Brasil? Olha, vamos falar mudou muita coisa, né? O festival começou em 96, a gente faz 30 anos no ano que vem. É interessante parar para pensar que não havia uma faixa, um festival exclusivo para documentários na América Latina. Quando o É Tudo Verdade surge, ele é absolutamente pioneiro, e ele surge porque a gente sabia que tinha, em primeiro lugar, uma tradição de documentário muito forte no Brasil, e que esses filmes raramente conseguiam chegar à tela grande, né? E, em segundo lugar, naquele momento já havia um boom do documentário no mundo, passando a ter documentários de longa-metragem com sucesso em salas de cinema, o que não é a regra no século de cinema anterior. Isso a partir dos anos 90 que começa a ser um fenômeno, e vira um fenômeno. E logo depois você vai ter o fenômeno do documentário em canais por assinatura, como o Canal Brasil, no mundo inteiro, que é mais ou menos dessa época que você começa a aumentar essa produção, e você vai ter o streaming, que é um fenômeno do século XXI. Tem toda uma tendência de documentários ainda mais reflexivos, ainda mais autorais no sentido de expressando o ponto de vista explicitamente do seu cineasta, né? Mais experimentais de linguagem, isso é muito marcante. Do ponto de vista da produção, o documentário ganha no mundo inteiro e também no Brasil novos parceiros de produção. No caso brasileiro, o Canal Brasil vai ser um parceiro importante, né? E eu não tenho a menor dúvida, e isso eu não estou sendo modesto, porque isso o próprio Paulo Mendonça, por exemplo, já escreveu isso em texto, o André Sadi também fala disso regularmente. A parceria É Tudo Verdade Canal Brasil também ajudou a empurrar o Canal Brasil a se tornar um parceiro muito importante na produção do documentário contemporâneo nesse século XXI, né? Eu acho que essas são duas mudanças. Tem uma mudança estética e tem uma mudança, digamos assim, industrial no documentário. De certa maneira, eu acho que a revolução tecnológica também colabora bastante, né? Assim, hoje em dia está muito mais fácil entre aspas, de se fazer um filme do que há um tempo atrás. O impacto do digital no documentário só tem historicamente um paralelo. Quando no começo dos anos, final dos anos 50 e início dos anos 60, aquela turma, o Drew que teve no festival, o Albert Maysles, o Penny Bay, o Perrault no Canadá, fizeram a revolução do cinema direto, criando câmeras mais menores, mais ágeis, a possibilidade de você com um Nagra ter som sincronizado. Você tem aquilo no final dos anos 50 e início dos anos 60 que torna o documentário muito mais ágil. Depois daquilo, só a revolução no digital, do final do século, que vai ter um impacto e que aí aumenta muito no documentário e também na ficção. A possibilidade de você ter acesso a fazer se multiplica. Para celebrar os 20 anos dessa parceria, o espectador do Canal Brasil vai ganhar uma maratona de curtas, médias e longas documentários brasileiros selecionados pelo Amir Labak. Amir, como é que foi feita essa seleção? Olha, primeiro o convite muito me honrou, a lembrança de que são 20 anos de parceria. Mergulhei numa lista me enviada pelo canal com acervo de documentários brasileiros do Canal Brasil. A imensa maioria dos títulos que eu selecionei fazem parte desse acervo. Alguns poucos eu
solicitei que eles renegociassem para a gente pudesse voltar a passar no canal. Todos são filmes, todos, os longas e curtas já passaram na faixa e que marcaram a história da faixa, e a imensa maioria deles marcaram a história do próprio É Tudo Verdade antes de passar no canal, né? Vários filmes que ganharam a competição brasileira de longas estão nessa seleção. Qual que é a importância, né, de manter esses filmes vivos? Quando a gente pega os 9 vencedores de longas metragens que a gente está exibindo, é muito interessante ver que você tem uma inovação de geração, quer dizer, quando você consegue ver gerações diferentes dentro do festival. Você não consegue ver um vetor estético, que é algo que eu sempre falo na história do É Tudo Verdade. A cada festival me perguntam, e aí? E eu digo, olha, o que tem de mais interessante é que o documentário é tão variado, ou mais variado, eu acho que é mais variado, do que a ficção. E quando você pega os vencedores, são filmes que, para dar exemplo, para dar 3 exemplos de filmes que estão nessa mostra. A Negação do Brasil é um documentário absolutamente marcante, de perfil, do ponto de vista de linguagem, muito clássico, né? Mas que é fundamental porque é um filme que marcou a época na produção audiovisual brasileira realizada por realizadores afro-brasileiros. Quer dizer, não é só um filme marcante, é importante frisar isso. A Negação do Brasil não é um documentário marcante, é um filme importante na história da produção de cineastas e cineastas negros e negras no Brasil. Do ponto de vista formal, ele tem pouquíssimo a ver com a Alma do Osso, do Cal Guimarães, que vai ganhar alguns poucos anos depois, né? Que é um filme que traz toda uma carga da experiência do Cal vindo da videoarte e que já aponta para o Cal artista visual, né? Fazendo instalações, trabalhando com foto. E ambos também não têm muito a ver, por exemplo, com um filme como o Mataram Meu Irmão, do Cristiano Burlan, que é um filme mais ligado a essa tendência de você trabalhar com a própria história dentro do documentário, né? Então, eu acho que são 3 exemplos de como é diverso e de como são gerações diferentes que foram sendo premiados com o festival. O que aconteceu com ele foi estranho, né? Foi rápido assim, mataram ele na covardia, né? Porque o bagulho é doido, né? Essa vida rola isso, né? Não se deve confiar em ninguém, né? Amigo, você lembra o primeiro filme que foi exibido na faixa É Tudo Verdade? Ele faz parte dessa maratona? Lembro, claro que lembro. É um filme que a gente depois, nós não só tivemos a honra de mostrar na abertura, no primeiro ano, na primeira sessão, entrevistando o Eduardo Escorel, que era o Chico Antônio, um herói com caráter, que é um documentário em que ele visita um cantador de coco descoberto pelo Mário de Andrade e que ele devolve o Chico Antônio para a cultura brasileira. É um filme primo do Cabra Marcado, do Coutinho, porque o Escorel, naquele momento, estava editando, montando o Cabra Marcado, no intervalo de montagem, que ele foi fazer as 2 visitas que resultaram no Chico Antônio. E ele veio, a primeira entrevista que a gente exibiu no canal foi nesse primeiro dia. E o Chico Antônio depois foi exibido outras vezes. Muito me honra que se tornou um clássico reconhecido do documentário brasileiro, que depois voltou a ser exibido também pelo festival numa versão restaurada. Chico Antônio ficou sendo conhecido apenas como personagem pelos leitores de Mário de Andrade e como mito pelos moradores da região onde ele nasceu, viveu e cantou. O Santiago está na seleção, mas não venceu É Tudo Verdade, né? O Santiago é um dos filmes mais marcantes da história da É Tudo Verdade, que não ganhou É Tudo Verdade. Ele abriu o É Tudo Verdade. 2 filmes do João nos honraram abrindo É Tudo Verdade. O primeiro foi o Nelson Freire e o segundo foi o Santiago. O impacto do Santiago é histórico. Eu lembro das sessões em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque o Santiago é um dos grandes renovadores da linguagem do documentário no Brasil, neste período que a gente está falando e na história do documentário, né? É um filme que, de fato, discute toda o que é a prática e a linguagem do documentário de uma maneira que é rara na história do documentário mundial e também brasileiro. E muito nos honra que ele tenha sido um filme que participou de É Tudo Verdade como ao concurso
e fez uma onda Santiago, né? Quer dizer, aquela renovação do Santiago marcou, se faz sentir no documentário brasileiro até hoje. Com minha máquina Remington, minha velha metralhadora, onde durante 40 anos bati todos mis abortos mentales, abortos de barbáries, ou seja, sátiras. Quem acompanhar essa maratona vai ver que o Amir se preocupou em colocar filmes dirigidos por mulheres nessa seleção. Quem assistir aos filmes vai ver Maria Augusta Ramos, Helena Solberg, Petra Costa, Marília Rocha. Qual que é a importância desses títulos, dessas cineastas? Olha, a história da Tudo Verdade é muito marcada por cineastas, por diretoras. Então, não é uma questão... É absolutamente natural que, quando a gente vai fazer essa retrospectiva dos 20 anos no canal, que isso espelhe essa presença. Quer dizer, só para frisar, a Helena Solberg, por exemplo, estava presente no primeiro É Tudo Verdade. Ainda não tinha competição, em 1996 nós exibimos o Carmen Miranda, Banana is My Business. Marília Rocha foi a primeira diretora mulher a ganhar a competição de longa de É Tudo Verdade. Isso já tem muito tempo, foi em 2005, dentro da renovação do documentário brasileiro por uma nova escola mineira que naquele momento estava aparecendo. A Maria Augusta Ramos marca o festival, ela não está acho que no primeiro, mas já está no segundo festival, mas acho que nesses quase 30 anos de É Tudo Verdade, nós devemos ter passado 8 filmes da filmografia da Maria. Ela abriu o festival, ela concorreu, ela teve no júri, ela teve filmes importantes passando como maior concurso. E no canal, programação do É Tudo Verdade, no canal sempre espelhou essa presença forte das documentaristas mulheres, né? Que isso hoje seja um foco de atenção maior, eu acho espetacular, né? Mas quem acompanha a história do É Tudo Verdade acompanha que nós estamos preocupados e é uma questão de justiça. A produção de documentários de mulheres no Brasil tem sido forte historicamente e tinha que ser assim na história do É Tudo Verdade. Os clássicos também marcam presença e aí não tem como não falar de Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Não podia ficar de fora, né, amigo? Não podia ficar de fora. Quando nos primeiros festivais, se não me engano foi o 6º, nós fizemos uma primeira eleição entre críticos e cineastas para tentar ver qual é o cânone do documentário brasileiro, e o Cabra Marcado naturalmente ganhou. O Coutinho, quando surge o É Tudo Verdade, o Coutinho tinha a segunda grande fase da carreira do Coutinho, estava ganhando velocidade. E o Coutinho marcou É Tudo Verdade, ele passou filmes em competição, fora de competição. Coutinho, não, sem dúvida nenhuma, era uma referência fundamental quando o festival surgiu, como era antes. Eu sempre conto essa história e vou repetir aqui, porque fazendo justiça ao Coutinho. O É Tudo Verdade deve muito a uma conversa que eu tive com o Coutinho e com o Vladimir Carvalho, conversas diferentes. Eu era diretor do MIS pela primeira vez, entre 93 e 95. O Coutinho tinha o Fio da Memória, que ele nunca tinha passado em São Paulo, e veio passar no MIS pela primeira vez e estava muito amargurado com a profissão de documentarista. O Vladimir estava lançando Conterrâneos Velhos de Guerra e era aquela força da natureza, é muito difícil, mas eu continuo filmando e a gente vai conseguir. E o fato de ambos terem uma importância tão clara naquele momento da produção brasileira e tamanha dificuldade para mostrar os filmes, foi fundamental para abrir, para a gente fazer o esforço, o empenho de criar o É Tudo Verdade. 35 dias depois do início da filmagem, no dia 1º de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Apenas 40% do roteiro tinham sido rodados. Eu faço questão de lembrar que a gente entrevistou o Eduardo Coutinho para a faixa do É Tudo Verdade. Foi impressionante. O Coutinho veio do Rio para dar uma entrevista para a gente, falando de documentários
que não era para falar do Cabra, ele está falando de alguns curtas e vídeos que ele foi fazer depois, e foi uma entrevista muito marcante e é incrível. Todo mundo sabe que o Coutinho odiava viajar, odiava pegar avião, e muito me honrava que o Coutinho acompanhava a faixa, ele acompanhava, sabia o que a gente estava exibindo, ele tinha uma importância, ele tinha a dimensão da importância que era ter aquilo na televisão brasileira. O que era mais difícil? Era evitar o tom piedoso ou evitar o tom sensacionalista, era isso? É evitar todo tipo de paternalismo, todo tipo de miserabilismo. E nesse caso desse filme, foi a situação mais difícil que eu fiz na vida. Filmar Faberto, isso é brincadeira. Perto de filmar naquele lixão. Filmar naquele lixão, porque as pessoas fogem, não é brincadeira. As imagens das pessoas estão lá. E realmente foi muito complicado, foi muito difícil. Tem momentos que eu tremi na base. Vamos terminar essa entrevista falando dos curtas que participam da maratona. Eu achei por bem destacar A Pessoa é para o que Nasce, do Roberto Berliner, que ganhou a competição do É Tudo Verdade quando não se separava os curtas dos longas. É outro filme que vai ser uma delícia rever depois de tanto tempo, né? É uma obra-prima. Me honra muito que seja esse o curta que é a exceção na história do É Tudo Verdade. Naquele momento, aquele foi, acho que o penúltimo ano em que aquilo acontecia, em que a gente tinha curtas, médias e longas na mesma competição brasileira e internacional, né? O Roberto Berliner era um dos principais documentaristas e cineastas brasileiros. Ele marcou a história da Tudo Verdade com N filmes. O A Pessoa é para o que Nasce, essa é a versão curta, essa é a versão curta que foi lançada no festival, a versão, o sucesso daquele encontro dele com aquelas cantadoras de coco é tamanha que ele foi fazer um longa, que depois abriu o É Tudo Verdade, acho que meia década depois. Não é uma surpresa que um curta tenha vencido o É Tudo Verdade, porque na história do documentário brasileiro, se você pegar Aruanda, A Velha Fiá, Ilha das Flores, para citar três, o documentário foi muito importante em vários momentos, em curta-metragem, para renovar o cinema brasileiro. Então, que um tenha vencido a grande competição, acho que é muito justo. E se a gente acompanhar os curtas que desde então foram vencendo, É Tudo Verdade, você tem filmes do Geo Pizzini, filmes do Carl Guimarães, tem um filme recente que a Rita Carelli dirigiu com o Vincent Carelli, que é o Iacovoá, que é sobre uma comunidade indígena. Você tem o filme da Edileuza, Filhas de Lavadeira, que venceu, se não me engano, em 2019, que também faz parte desse grande momento, finalmente, de afirmação maior da produção afro-brasileira no Brasil. Essa competição de curtas não é nada secundária na história do É Tudo Verdade, e tanto assim que também essa competição de curtas, em primeiro lugar, é um dos 4 prêmios que o É Tudo Verdade qualifica para o Oscar, né? O curta brasileiro também faz parte dessa, também tem também esse destaque. 1. E 2, faz parte da história do É Tudo Verdade no Canal Brasil. Desde o começo do programa, eu acho que é importante frisar isso. O curta-metragem sempre fez parte também da história do É Tudo Verdade no Canal Brasil. Eu via crianças irem para a escola. E eu queria, porque eu queria aprender a ler, e eu queria, porque eu queria ir para a escola. Foi ali que a minha mãe começou a me ensinar a ler. Tá certo, Amir. Muito obrigado pela entrevista. Vida longa aí a faixa É Tudo Verdade, a essa parceria com o Canal Brasil. Muito obrigado, Kiko. Obrigado mesmo. Obrigado.